E olha só, agora no Bom Dia Litoral temos o quadro Direito do Consumidor. Para trazer importantes informações para o público de casa, eu converso na manhã de hoje com o doutor Maurício Vitor, que vai esclarecer dúvidas importantíssimas. Inclusive, a nossa conversa começa com uma situação que revolta muitos consumidores e é mais comum do que boa parte da população imagina. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Tivemos aqui o relato de uma telespectadora do Bom Dia Litoral que trouxe em detalhes uma situação. E eu vou explicar rapidamente para o público de casa. Essa telespectadora teria feito a compra de um produto e a promessa era, ao comprar esse produto, você ganha tal panela. Especificou inclusive a panela, tinha imagem da panela e ela foi lá e comprou. Só que depois que ela ganhou o produto, não veio a panela e só depois dela reclamar, ela recebeu um vale compras para um determinado site. E o vale compras é num valor inferior à panela prometida na compra. Nesse caso, doutor, esse estabelecimento, a venda desse produto, seguiu direitinho toda a situação ou vacilou com o consumidor? Pode isso, doutor Maurício Vitor? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Não pode. Bom dia, Pierre, bom dia à nossa equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Veja, nós estamos tratando de um caso grave do ponto de vista do direito do consumidor, Pierre. Afinal de contas, o Código de Defesa do Consumidor especifica claramente: toda oferta ou publicidade obriga o fornecedor. Então, se essa empresa publicou, publicizou, informou e vendeu com esse tipo de promessa, essa promessa tem que ser rigorosamente cumprida. Ela tinha que entregar exatamente a panela que ela publicizou, que ela informou o consumidor que com a compra ele faria jus. E tem que ser junto, na mesma entrega. Não pode faltar ao consumidor, quando da entrega do produto que ele comprou, aquele produto prometido. Esta publicidade tem que ser muito clara. Se eventualmente houver destempo, ou seja, divergência no tempo, a publicidade tem que dizer: você comprará este produto e ganhará aquele produto que será entregue posteriormente à sua casa. Mas o produto tem que ser entregue, Pierre. É obrigatório. Não é vale-compra, não é nenhum similar, é aquele produto. A empresa se comprometeu com a publicidade a fazer aquilo. Não o fez? É passível das respectivas denúncias, como a gente sempre frisa: consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br, Procons, em geral, e, se necessário, a senhora que foi lesada, é isso, a palavra correta é essa, foi lesada, ela não recebeu a oferta, pode ainda dirigir-se a um juizado especial para buscar os seus direitos. E se isso lhe causou mais do que um mero aborrecimento, tendo que se indispor com a empresa para poder fazer valer o seu direito, ainda pode estar implícito aí um dano moral. Não deixe passar. As empresas só se corrigem com punição. A gente espera um bom mercado de consumo saudável, quer que os nossos consumidores também estejam preparados e educados para ele, tenham bom senso, tenham razoabilidade, mas esse tipo de comportamento de fornecedor tem que ser tratado na forma da lei. E, doutor, é interessante que, de fato, o consumidor ele procure o seu direito, porque, afinal de contas, ele pode ter o seu problema resolvido, mas também evitar dor de cabeça para outros consumidores, inclusive para ele mesmo no futuro, caso ele queira comprar novamente nesse estabelecimento. Então, é necessário, para o bom funcionamento do comércio, para que as partes elas tenham sempre aquele negócio fechado, agradando a todos, que o consumidor procure os seus direitos, né? Exatamente. Nós também, como consumidores, precisamos ser ativos no mercado. Ativos no sentido de cumprir com as nossas obrigações, sim, mas de exigir os direitos. Esse tipo de publicidade e promoção que a nossa telespectadora relata é um engodo, é um falso e precisa ser tratado na forma da lei, de modo que a empresa sofra a punição e ela
própria não repita esse tipo de engodo e outras tenham como exemplo a punição que ela sofreu para não terem atos do mesmo gênero. Então, nós temos que ser suficientemente ativos, Pierre e a telespectadora que teve o problema, para que a gente mantenha saudável o mercado de consumo dentro do que estabelece a legislação. Se nós, consumidores, temos obrigações, temos direitos e devemos fazer valer esses direitos. Quero conversar um outro assunto, porque temos aqui vários telespectadores que ficam atentos às dicas do direito do consumidor. E já adianto, semana que vem eu quero trazer um relato meu, tá? A importância do Reclame Aqui para evitar uma dor de cabeça e uma perda financeira gigantesca. Semana que vem a gente fala sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre um outro telespectador. Ele que sempre acompanha o Bom Dia Litoral, ele assinante de um serviço de telefonia, de internet na sua residência. Ele se deparou com o anúncio de uma promoção, mas só para novos clientes. E aí ele, sabendo dos seus direitos através do direito do consumidor, do quadro aqui do Bom Dia Litoral, ele entrou em contato com a empresa e falou: não, olha só, eu sei que tem a resolução que diz que os antigos clientes também podem migrar para esse plano, então você tem que garantir o meu direito. A empresa ainda tentou alegar, e você acompanhou, né, a conversa deles, eu mandei os registros para o doutor Maurício Vitor. A empresa tentou alegar: não, é só para novos funcionários, novos clientes. E aí mesmo assim ele falou: não, olha, tem um direito sim e tudo mais. E aí conversando ele conseguiu garantir essa promoção para ele também. Então é importante que a população vá em busca dos seus direitos, porque garante um bom desconto, garante dinheiro a mais no bolso e garante principalmente a prestação do serviço de forma adequada, né, doutor? Pois é, eu, Pierre, fiquei muito satisfeito de saber que um telespectador dos mais assíduos, né, se não o nosso mais assíduo telespectador, conseguiu fazer valer um direito seu, reivindicando e com um pouco do que a gente traz aqui às quartas-feiras, justamente para este tipo de comportamento para o nosso telespectador, para o nosso consumidor, né? Para que a gente saiba fazer valer os direitos. O que ele reivindicou é: numa companhia de fornecimento de telefonia, ou seja, internet, qualquer questão do gênero da comunicação, ele era um assinante e foi oferecido um pacote novo, melhor, mais vantajoso, e não queriam estender esse pacote para a adesão deste consumidor. Ocorre que, conforme bem pontuado pelo consumidor, a Anatel tem uma resolução clara sobre o assunto. Todo serviço disponibilizado aos consumidores também se estendem aos consumidores já existentes, já antigos. E isso tem que ser rigorosamente aplicado. Se existe um pacote mais vantajoso, eu posso a ele aderir. Ainda que eu esteja em um período de permanência, se eu renovar o período de permanência para este novo pacote, que é mais vantajoso, eu tenho todo o direito. Qual seria a exceção? A exceção é se a minha região geográfica não está atendida por esse pacote. Mas aí, Pierre, a publicidade precisa deixar muito claro isso. Então, a empresa é de nível nacional, está oferecendo um novo pacote, mas para uma determinada região do país. Isso precisa estar claro na publicidade para que os consumidores de outras regiões saibam que ali ele não pode aderir porque é para outra região. Se isso não estiver claro, ela se obriga a cumprir, como falamos do telespectador imediatamente anterior. A publicidade obriga o fornecedor ao cumprimento. A exceção, portanto, é só a questão da região e ainda assim tem que estar claro na publicidade. De resto, Pierre, todo aquele novo pacote de serviços oferecido aos consumidores novos deve ser sim estendido aos consumidores antigos que a ele queiram aderir. E eu quero dar aqui os parabéns ao nosso telespectador que fez valer os seus direitos administrativamente, inclusive, reivindicando de forma fundamentada e eficaz e recebendo a prestação do serviço que lhe era devida. Isso é consumidor ativo no mercado de consumo.
Doutor, muitíssimo obrigado pelo bate-papo nesta quarta-feira. A gente volta, então, na próxima semana com mais uma edição do quadro Direito do Consumidor. E na próxima semana, então, prometo trazer o meu relato pessoal de como, através de plataformas como o Reclame Aqui, aliás, através exatamente do Reclame Aqui, eu consegui evitar uma dor de cabeça ainda maior. Eu já estava com a dor de cabeça, mas aí o Reclame Aqui foi lá e solucionou o problema através de uma reclamação minha. Doutor, um abraço, ótimo dia para você e até a próxima semana. Obrigado, Pierre, obrigado à nossa equipe, obrigado aos nossos queridos telespectadores que estão aí atentos, contribuindo para nós, conosco, para o programa, para o quadro e especialmente para o mercado de consumo. É essa a prestação de serviço que a gente pretende ter aqui. Um abraço a todos, até a próxima quarta-feira. Um abraço.